Imagine, por um instante, que nesse exato segundo toda a informação produzida pela humanidade desaparecesse. Livros, artigos científicos, banco de dados, nuvens digitais, inteligências artificiais. Absolutamente tudo. Agora, responda para si mesmo. O que permaneceria então? Permaneceriam apenas as pessoas. Porque a informação pode ser armazenada em servidores. Dados podem ser processados por algoritmos, inteligências artificiais podem responder perguntas em frações de segundo. Mas existe algo que nenhuma tecnologia foi capaz de fabricar: a sabedoria. Vivemos a maior revolução tecnológica da história. Nunca tivemos tanto acesso ao conhecimento e, paradoxalmente, nunca convivemos com tanta dificuldade para transformar informação em discernimento. Como engenheiro, mestre e doutor e pesquisador, tive o privilégio de trabalhar e estudar no Brasil, nos Estados Unidos, Suíça e Europa. Minha carreira está conectada à tecnologia, governança e inovação. E é justamente convivendo com algumas das tecnologias mais avançadas do mundo que eu pude compreender que existe uma ironia em nosso tempo. E uma das maiores dessas ironias é que quanto mais evoluímos tecnologicamente, maior se torna a responsabilidade humana. Porque tecnologia acelera respostas, mas somente pessoas atribuem significado a estas respostas. E é exatamente sobre isso que eu quero explorar. Na ciência da informação existe um modelo conhecido como pirâmide Dix, DICS. Na base estão os dados, que são registros isolados, números, palavras, fatos, e quando esses dados recebem um contexto, eles então se transformam em informação. Quando compreendemos essa informação, ela se transforma em conhecimento. Mas existe um último nível da pirâmide que raramente recebe a atenção que merece. É a sabedoria. E aqui está a grande diferença. Sabedoria não é saber muito ou pouco. A sabedoria é saber o que fazer, quando fazer, por que fazer e principalmente quando não há fazer. É nesse ponto que surge a minha provocação. Hoje celebramos os avanços da inteligência artificial e tecnologias disruptivas e devemos celebrá-los mesmo. Afinal, a IA, por exemplo, representa uma das maiores conquistas da engenharia e da ciência contemporânea. Ela amplia a nossa capacidade de acessar informações, automatiza tarefas complexas e pode até democratizar o conhecimento em uma velocidade jamais imaginada. Mas existe um limite que não é tecnológico, é humano. A inteligência artificial consegue reorganizar e organizar bilhões de informações. Identifica padrões, reconhece probabilidades, resume milhares de páginas em segundos. No entanto, ela não experimenta a consequência. Ela não sente a responsabilidade, ela não possui pele, não possui os valores humanos. Não sente na pele. Ela não desenvolve a consciência e é justamente por isso que a IA não produz sabedoria, que é um processo. Quem produz sabedoria continua sendo o ser humano. Gosto de recorrer a uma metáfora inspirada em Aristóteles, quem induzia que ou dizia que educar a mente sem educar o coração e a formação de caráter não seria educação de fato. Séculos depois, talvez, possamos atualizar essa reflexão, onde treinar algoritmos sem desenvolver pessoas não é evolução, é apenas automação. E talvez este seja o maior desafio das organizações neste século. As empresas nunca tiveram tanto acesso à informação. Investem milhões em tecnologias disruptivas, mas ainda investem muito pouco naquilo que realmente transforma informação em legado: as pessoas. Talvez a pergunta mais importante da era da IA não seja como utilizar a IA, mas sim como desenvolver seres humanos capazes de utilizá-la com sabedoria. E essa mudança de pergunta transforma completamente a discussão, porque toda empresa, independentemente do seu setor, já deixou de ser apenas uma organização que vende produtos ou presta serviços. Ela é, consciente ou inconscientemente, uma instituição educadora. Todos os dias empresas ensinam comportamentos, prioridades, deveriam ensinar exemplos de ética e de cultura. Ensinam como decisões são tomadas. E, acima de tudo, ensinam como pessoas influenciam outras pessoas. Por isso, acredito que exista uma responsabilidade social, ainda que pouco discutida. Se as empresas concentram o conhecimento, elas também têm o dever de multiplicá-lo em prol do bem social.
A informação envelhece, a tecnologia evolui, os sistemas podem ser substituídos, o conhecimento também se atualiza. Entretanto, a sabedoria permanece soberana. Uma empresa verdadeiramente inovadora não é aquela que apenas adota a IA, é aquela que transforma especialistas em mentores, profissionais em educadores, experiência em legado. Porque quando um colaborador compartilha apenas uma informação, ele pode resolver um problema. Mas quando ele compartilha a sua experiência, o seu julgamento, os seus erros, os seus acertos e a sua capacidade de decidir diante de incerteza, ele desenvolve algo muito mais valioso. Ele forma outro ser humano. E esse talvez seja o maior patrimônio que uma organização pode construir. Não uma base de dados, um algoritmo, um modelo de linguagem, mas uma cultura na qual o conhecimento cresce coletivamente e se transforma em sabedoria. A IA até pode democratizar o acesso à informação, mas somente pessoas inspiram outras pessoas. Somente pessoas despertam propósito, somente pessoas ensinam coragem, empatia, responsabilidade e discernimento. E é exatamente nesse ponto que a tecnologia e a humanidade deixam de competir. Elas passam a caminhar juntas, porque o futuro não pertence às empresas que possuem mais tecnologias. Pertencem às empresas que desenvolvem mais inteligência humana. Albert Einstein valorizava a importância da imaginação. E assim eu ousaria acrescentar uma reflexão para o nosso tempo. O verdadeiro sinal da evolução não será a inteligência das máquinas, mas a sabedoria das pessoas que as utilizam. Porque dados podem ser copiados, informações podem ser distribuídas e o conhecimento pode ser ensinado. Mas a sabedoria precisa ser vivida. Ela nasce da experiência, do erro, da escuta, da ética, da responsabilidade e principalmente do desejo genuíno de transformar a vida de outra pessoa. Talvez este seja o maior legado que uma empresa possa deixar para a sociedade. Não apenas produtos melhores, não apenas tecnologias mais avançadas ou inovadoras, mas seres humanos melhores. Que seja essa a sabedoria humana a decidir para onde iremos. O maior ativo de uma organização continua sendo a capacidade de desenvolver pessoas que desenvolvem outras pessoas. Porque é assim que o conhecimento deixa de ser um patrimônio individual e se transforma em um patrimônio coletivo. É assim que organizações constroem culturas, é assim que culturas transformam sociedades, e talvez essa seja a verdadeira evolução da pirâmide de dado, informação, conhecimento e sabedoria. Os dados alimentam sistemas, a informação conecta pessoas, o conhecimento desenvolve profissionais, mas a sabedoria constrói o futuro e sustentabilidade. Somente a sabedoria transforma civilizações. Muito prazer. Eu sou Carlos Durigan, tenho PhD em Governança de Tecnologias, experiência profissional também no setor, e vamos juntos explorar e levantar soluções para esta realidade e desafio que conecta todos nós na busca constante e incessante por propósitos, evolução, sobrevivência e aprendizagem.